No estado eterno, haverá crescimento e aprendizado? Esse é o tema do nosso Manar Podcast de hoje. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um Manar Podcast. A doutrina da glorificação é frequentemente mal interpretada, mal compreendida. Muitos imaginam a eternidade como um local ou um estado estático em que as pessoas vão ficar ali contemplando Deus. Alguns dizem que haverá um grupo que deitará sobre a relva verde, debaixo de árvores, com a ovelhinha de lado e o leão de outro, com contemplação, ou então cantando no coral o dia todo, sem precisar ensaiar, só cantando com os anjos. E tudo isso é muito romântico, muito interessante, mas não condiz com a verdade bíblica. Embora em alguns trechos da Bíblia fale sobre essas condições, muitas dessas informações são formas poéticas de expressar a bondade de Deus, a paz que haverá no céu entre os remidos do Senhor. Mas a pergunta que se impõe é: no estado eterno, por toda a eternidade, haverá crescimento e aprendizado? Responder corretamente a essa questão, devemos levar em consideração alguns pontos e firmarmos o equilíbrio teológico. Devemos evitar pelo menos dois extremos. Primeiro, um céu estático e impessoal. E segundo, um céu dinâmico, porém ainda imperfeito, que precise de nosso trabalho para ser o lugar que se possa chamar de céu. Devemos evitar esses dois extremos. Uma das condições importantes e que a tradição reformada nos mostra e que está realmente firmada e enraizada nas Escrituras, dá-nos a conhecer o que verdadeiramente significa a glorificação. Vamos ao texto bíblico. Eu quero chamar sua atenção para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 30, que diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Veja, nessa condição, precisamos entender o que é glorificação. Glorificação é a redenção consumada. A glorificação é o estágio final da aplicação da redenção. Em Romanos capítulo 8, versículo 30, nós encontramos já no finalzinho a seguinte passagem: aos que justificou, a esses também glorificou. O verbo aqui está no passado. Então, esse passado profético indica a certeza absoluta
da realização de algo que já foi planejado anteriormente e que será executado no momento em que Deus estabelecer a hora, o minuto e o segundo para isso. O que é a glorificação? O que significa glorificação? A glorificação significa o fim da presença do pecado, significa o fim da corrupção, significa o fim de lutas interiores e significa conformidade plena com a imagem de Deus. Então, em 1 João, capítulo 3, versículo 2, o escritor diz: seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Olha, seremos semelhantes a ele. Semelhante não quer dizer idênticos. Perfeitos não quer dizer infinitos. Nós não podemos nunca sermos infinitos, porque a infinitude consiste em eternidade passada e eternidade futura. E nós só teremos a eternidade futura. Então, dentro dessa condição, não somos infinitos. Aqui está o ponto crucial. Perfeição moral não significa infinitude ontológica. Estão compreendendo essa questão que é muito importante? E perfeição? Perfeição não é onisciência. Somente Deus é infinito, somente Deus é perfeito, infinito em conhecimento. O Salmo 147, no versículo 5, lemos: o seu entendimento não se pode medir. Isso pertence exclusivamente a Deus, são os atributos incomunicáveis de Deus. Então, mesmo glorificados, mesmo estando na nossa condição de perfeição, permaneceremos criaturas. Seremos perfeitos, mas essa perfeição consiste em que a nossa natureza criada é demonstrada de uma forma total, mas não nos tornaremos oniscientes. Não nos tornaremos oniscientes. O que é onisciência? É que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, Paulo escreve: agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Essa declaração de Paulo aqui não implica conhecimento infinito, mas conhecimento pleno, conforme nossa capacidade glorificada. Não haverá ignorância pecaminosa, mas continuará havendo distinção entre o Criador e a criatura. Sempre seremos criaturas. Só Deus é infinito. Logo, a sua glória, ela é inesgotável. Ora, se ela é inesgotável, se Deus é infinito, sua glória não pode ser exaurida. Não é verdade? Então, aqui reside um dos argumentos mais fortes para o tipo de crescimento eterno que teremos. Preste bem atenção nisso, é muito importante. A criatura glorificada, aquela que foi remida no sangue do Cordeiro e agora está vivendo para sempre com o Senhor, essa criatura glorificada, ela pode contemplar a Deus.
ela pode perfeitamente, segundo a sua capacidade, contemplar a Deus. Veja, contudo, como objeto de contemplação é infinito. A experiência da revelação divina jamais será esgotada. Então, como Deus é infinito e o seu conhecimento é infinito, nós cresceremos progressivamente e eternamente. Não se trata de progresso da imperfeição para a perfeição. Trata-se do aprofundamento da plenitude. Veja só, é importante que nós conheçamos isso. Trata-se de aprofundamento na plenitude. Efésios capítulo 2, no versículo 7, ele fala o seguinte, é o texto chave para nós compreendermos essa questão. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Séculos vindouros indica continuidade. Paulo sugere que a eternidade envolverá manifestações ou manifestação contínua da graça divina. Essa graça divina não é uma repetição estática, é a revelação progressiva. Quanto mais conheceremos das coisas de Deus, da pessoa de Deus, mais tem a conhecer, porque Ele é infinito. A expressão aponta para uma eternidade dinâmica. A expressão aponta para uma eternidade na qual Deus continuará manifestando toda a riqueza da sua graça progressivamente aos santos. E dentro dessa condição, nós estaremos aprendendo todos os dias, eternamente. Falar todos os dias implica tempo. E como estamos falando de eternidade, toda a eternidade estaremos aprendendo com o Senhor. Por isso, falamos que a nova criação, ela é ativa. Os capítulos finais de Apocalipse 21 e 22 descreve nações, descreve cultura redimida, descreve reinado, descreve serviço e descreve movimento. Apocalipse 22, 3 declara: os seus servos o servirão. Serviço aqui implica atividade. Atividade implica em experiência relacional. E essa experiência relacional aponta para a eternidade de serviço. Não é uma eternidade de inércia. É vida plena, é amor pleno. Então, o que não haverá na eternidade? O que não haverá? Preste bem atenção. É essencial afirmar com clareza que não haverá progresso moral. Não precisamos ter progresso moral porque já estamos perfeitos. Não haverá necessidade de arrependimento porque não haverá necessidade. Nos arrependemos de quê? Se somos santos, redimidos e perfeitos. Então não haverá correção de erros, porque lá na eternidade não haverá erro. O erro se limita à nossa condição imperfeita de pecado. Não haverá ignorância espiritual. E é isso que nós tratamos. Santificação termina
na glorificação. Enquanto estamos na terra, estamos nos santificando. Mas no final da santificação, vem a glorificação. E a glorificação é o final da santificação. A vontade estará perfeitamente alinhada com Deus. Estão percebendo aqui esse ponto? Agora, precisamos entender que crescimento envolve uma expansão de deleite. O que quer dizer isso? Crescimento é que não é desenvolvimento ético, é expansão da alegria. Jonathan Edwards, ele argumentava que a felicidade dos santos aumentará eternamente, porque o objeto da sua felicidade é infinito. Deus nunca pode ser totalmente compreendido ou esgotado pela criatura. Jamais conheceremos Deus na sua plenitude. É muita coisa, irmãos. Ele é muito grande, ele é muito sábio, ele é muito perfeito. Nós jamais atingiremos pelo menos 1% daquilo que Deus é. Portanto, o que nós vamos aprender por toda a eternidade é só o auge daquilo que uma criatura pode aprender. Logo, a bem-aventurança não será estática. Será sempre fresca, sempre novidade, sempre coisa nova, sempre vibrante, porque cada revelação de Deus para nós vai ser motivo de glorificar a Deus, vai ser motivo de reconhecermos a sua justiça, os seus juízos, a sua bênção, o seu amor para conosco. Então, essa visão beatífica que teremos é a visão que o Senhor nos revela. João Calvino dizia o seguinte, e ele ensinava que a essência da vida eterna é a contemplação de Deus. Essa contemplação não será entediante, nunca será entediante. Nós jamais nos cansaremos de conhecer a Deus, de saber dos seus projetos mínimos. A visão beatífica não é mero olhar, é conviver com Ele, é participar da glória dele, é estar envolvido naquilo que ele nos dispõe a viver. Então, amados, quanto mais vemos a obra de Deus, o trabalho do Senhor, quanto mais participamos dessa revelação, quanto mais adoramos, mais nos doamos, mais desfrutamos da presença do Senhor. Por isso a Bíblia chama isso de gozo, porque é um desfrute completo e perfeito da divindade, do amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem carência, sem ansiedade, sem frustração, porque tudo isso foi passado. A nossa identidade com o Senhor é maravilhosa. Quanto à nossa identidade pessoal, continuaremos sendo nós mesmos. Nós mesmos. Não perderemos a memória. Lembre-se do estudo anterior. Lá no céu, na eternidade, não haverá amnésia. Não perderemos a nossa identidade. Não vai ser um outro Israel que vai estar lá. É esse mesmo. Não vai ser um outro João, outro Antônio, o outro Cláudio, o outro Manuel. Não.
será o mesmo, só que glorificado, aperfeiçoado, perfeito, retirado tudo aquilo que impede a plena comunhão com Deus, e agora revelado num ser perfeito, no corpo eterno. O Espírito que já é eterno vai estar com um corpo compatível com a sua eternidade, e agora está vivendo com o Senhor, num corpo glorificado, conforme 1 Coríntios capítulo 15. E nessa condição, ele será incorruptível, será poderoso, será espiritual no sentido de governo ou governado pelo Espírito, e isso implica experiência real na nova criação. Experiência implica relação. Relação implica em aprofundamento. Então, a eternidade não é um tempo infinito. É outro erro que nós muitas vezes enfrentamos na igreja, é imaginar a eternidade como um tempo sem fim. Um tempo sem fim. Ou seja, vamos passar 1 milhão de anos. Quando terminar 1 milhão de anos, teremos mais 1 milhão de anos. Quando terminar esse mais 1 milhão, teremos mais 10 milhões de anos. Raciocinar em termos de tempo para a eternidade ofusca a grandiosidade do que é ser eterno. A eternidade é uma ordem diferente de existência. Não haverá desgaste, não haverá decadência, mas haverá sucessão de experiências gloriosas. Haverá sempre novidade, não sucessão marcada por limitações, não, mas a plenitude do ser, plenitude do ser humano, tal qual o Senhor planejou para nós. Somos agora a criação perfeita de Deus, e dentro dessa condição, Ele se alegra e nós nos alegraremos com Ele. Pense numa condição, um oceano infinito. Você está completamente satisfeito com esse oceano. Mas o oceano não termina. Um está ligado no outro. Assim é Deus. Eu sei que essa ilustração talvez não seja muito aquém daquilo que realmente é verdade. Então, o que eu quero dizer aqui é que a cada contemplação das coisas de Deus, há profundidade. E cada profundidade há deleite. Isso não nasce da falta, não é que nós estamos faltando isso, nasce da infinitude do nosso ser e do ser de Deus. Uma vez que somos o objeto amado de Deus, e Deus é o nosso objeto amado, que nós amamos, então nós cresceremos diante das revelações do Senhor. E cada vez que Ele nos revela algo novo, não importa o que seja, pode ser até um planeta novo, um sistema solar novo, alguma coisa nova que nós não compreendemos, porque nossa capacidade humana aqui é altamente limitada, jamais imaginamos. Tudo que eu estou dizendo aqui é 1000 ou 1 milhão de vezes melhor e mais perfeito do que eu estou tentando descrever aqui com as minhas limitações. Agora, eu quero trazer algumas implicações pastorais para você que está me ouvindo. Essa doutrina, ela traz consolo para as nossas vidas.
A eternidade não será monótona. Eu quero dizer isso a você. Não será repetitiva. Não será enfadonha. Não será estática, parada. Será vida abundante em um grau absoluto. Jesus disse em João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam. Olha, conhecer a Deus é um verbo relacional e contínuo. Não indica mera informação, indica comunhão, convivência, parceria, comunhão viva e dinâmica com Deus. A síntese teológica que nós podemos trazer aqui à luz das Escrituras é que a glorificação elimina o pecado. Não elimina a condição da criatura. Não concede onisciência à criatura. Introduz perfeição moral e permite aprofundamento eterno na glória infinita de Deus. O crescimento eterno não é de carência de plenitude, é de plenitude para plenitude e mais plenitude. Veja, na glorificação nós alcançamos a plenitude. Mas essa plenitude em nós, ela é acrescentada com as outras plenitudes que Deus nos revela. Então é de graça em graça, de plenitude a mais plenitude. E quanto mais conhecemos de Deus, mais nos alegramos na sua presença. Haverá crescimento na eternidade? Sim. No sentido de expansão de deleite, contemplação e experiência com a glória infinita de Deus. Haverá crescimento na eternidade? Não no sentido de imperfeição moral ou ignorância pecaminosa, porque essa parte não estará lá presente. Nem imperfeição moral, nem ignorância pecaminosa. A eternidade será plenamente satisfeita e perfeita. A eternidade será plenamente dinâmica, plenamente satisfatória. Ela é infinitamente gloriosa, coisa que a nossa mente humana hoje não consegue captar. E o céu não será um ponto imóvel, será uma realidade viva, pulsante, eterna, centrada na revelação da glória de Deus. E quanto mais o conhecimento vem para nós, mais o amaremos. Quanto mais conhecemos de Deus, mais o amaremos. Assim como os anjos hoje glorificam a Deus, pois conhece o seu conhecimento, o seu desenvolvimento, a sua presença, assim também nós haveremos de nos alegrar com cada revelação de Deus, o que Deus nos permite fazer. E quanto mais o amamos, mais o adoramos. Quanto mais o adoramos, mais felizes seremos, porque esse é o objetivo de estarmos na presença do Senhor para sempre. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, se inscreva no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e você vai ajudar a muito mais gente a conhecer as verdades bíblicas. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu te espero no nosso próximo podcast.